A paz de Cristo Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, meu companheiro, minha companheira, servo do Altíssimo, você também afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda é simplesmente um ouvinte da palavra, que o Eterno te abençoe neste dia, nesta noite, se você está ao vivo, se você está na live, e que Deus te abençoe nessa manhã ou nessa tarde, seja o horário que você esteja nos assistindo. Aqui é o pastor Adriano Moreira, pastor das igrejas em Parque Adorado e em Costa Barros, servo do Altíssimo, pregador da palavra, e que mais uma vez está nesse propósito aqui, projeto. Uma igreja em sua casa. Mais uma palavra que eu quero compartilhar com você, como nós temos feito todas as nossas terças-feiras às 22 horas. Na semana passada, nós, por uma questão circunstancial, fizemos a transmissão na quarta-feira. Mas esta semana voltamos aí à nossa normalidade. Então, o meu pedido inicial a você é que você não só compartilhe aqui na página do Face, mas que você também nos visite no canal do YouTube, nosso canal, e você se inscreva. Então, se você já estiver nos assistindo pelo YouTube, aqui embaixo você faça a sua inscrição, aperta no sininho para você ser notificado sempre que você estiver, de alguma forma, quando um vídeo for colocado, você também ter a oportunidade de poder assistir, né? Você está sendo notificado aí a respeito dessa nossa nova postagem e etc. Tá bom, meu nobre? Então, o nosso pedido é que você possa ir lá no YouTube e se inscrever e também compartilhar, porque na nossa página do Face você também vai ter todas aí as nossas transmissões anteriores, tá bom? Então, convide a outro, a muitos neste momento que possam estar nos ouvindo nesta hora. E você que for chegando aí, vai deixando seu cumprimento aí, sua saudação, vai deixando também seu pedido de oração, se você tem um pedido específico. Se não tem também, continue nos cobrindo aí com oração, participando. Eu quero orar com você. Nosso propósito aqui é sempre esse, o de orar em favor da sua vida, orar em favor da sua família, orar por você. Eu ainda não sei a sua causa, a sua necessidade, o seu problema, seja lá qual for, mas sabemos que Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que abençoa, Deus é aquele que visita, Deus é aquele que dá vitória. Então, nossa oração é para que a mão do Senhor esteja sobre ti de uma maneira poderosa, tá bom? Então, eu quero que você ore junto comigo neste momento. E se você estiver acompanhado aí da esposa, do esposo, se você estiver acompanhado dos filhos, de um amigo, seja onde quer que você esteja nesta hora, eu quero poder orar com você no nome de Jesus. E logo após nós vamos ler um texto da palavra. Eu quero compartilhar algo do coração de Deus para o seu coração, algo de Deus para a tua vida, para que o Senhor te abençoe na noite deste dia. Amém? Vamos orar então. Eu não sei a sua causa, eu não sei a sua necessidade, mas eu sei que o Senhor é bom e cuida de cada um de nós. Vamos orar em nome de Jesus. Deus eterno, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer neste momento, quando estamos mais uma vez, Senhor, nesta oportunidade de entrar em lares, de entrar em casas, de entrar em muitos dos ambientes privados e particulares de muita gente. Mas ao mesmo tempo também a oportunidade de entrar nos corações, de entrar no íntimo da alma, de entrar no coração de quem está, Senhor, de certa forma, nos ouvindo nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, é no coração, é na mente, é na alma, que essa palavra vá de forma poderosa até esta vida. São famílias, são chefes de família, são donas de casa, são homens, são mulheres, são jovens, são adolescentes. Não sei quem está ao alcance da nossa voz, seja agora, ao vivo, ou seja depois.
em outra oportunidade, em outra hora, porque assim, Senhor, o nosso propósito é que muitos possam receber a palavra na alma, receber a palavra no coração. Por isso eu te peço mais uma vez, visita esta casa, visita este lar, visita este homem, visita esta mulher, vá ao encontro desta necessidade, desta carência. Tu sabes do que ele precisa, do que ela precisa, do que eles precisam, se é cura que haja, se é libertação que aconteça, se é harmonia que se estabeleça, se é paz que ela venha. Tu és o Deus que pode mudar vidas, se é transformação do caráter, que a tua palavra chegue a este coração, abençoe de forma especial. Eu sei que tu és poderoso para ministrar, para abençoar, no nome santo de Jesus. E prepara corações, prepara mentes, para que receba a boa semente da tua palavra, que nós estaremos compartilhando nesta hora, no nome santo de Jesus. Eu quero convidar você, meu querido irmão, para que você possa, junto comigo, refletir a palavra do eterno Deus. Se você tiver a oportunidade nesta hora, você compartilhar a palavra de Deus com alguém, ou se não tem alguém para você compartilhar a palavra, você pode ao mesmo tempo também junto comigo estar meditando. O Evangelho de Mateus, capítulo 14 e o versículo 28. Basicamente este texto ele fala de um momento muito interessante da travessia dos discípulos no lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, como a Bíblia fala. E há um momento em que há uma tempestade, há um momento em que aquele barco parece que vai virar, há um momento um tanto difícil. Então, são dois casos que acontecem, né? Um é que o barco parece que vai virar, são dois momentos que acontecem muito interessantes no mar da Galileia. Um deles é Jesus, que está dentro do barco, e parece que o barco vai a pique, isso está em Mateus capítulo 8, e Jesus tem que acalmar o coração dos discípulos. Mas há um outro evento, é um evento em que os discípulos são orientados pelo Senhor a entrar no barco e encontrá-lo do outro lado, do mar de Genezaré, do mar da Galileia. E de repente, no meio do barco, no meio do mar, né, no meio daquele lago de Genezaré, ou chamado na Bíblia de Mar da Galileia, o Jesus vem andando por sobre as águas e até o encontro dos discípulos, e eles ficam logo aterrorizados. E nesse sentido, Pedro é o único que entre os demais discípulos toma a atitude de identificar que é Jesus, e porque a princípio pensaram que era um fantasma. Jesus também mais uma vez acalma o coração deles, mas Pedro toma uma atitude muito interessante. Isso bem na madrugada, né, entre 3 e 6 da manhã, porque a Bíblia diz que foi na quarta vigília da noite. E aí ele disse: "És tu, deixa eu ir ter contigo". E ele tem uma experiência interessante, que é a experiência de sair do barco até o encontro de Jesus. No meio daquela caminhada tem tempestade também, do mesmo jeito, tem vento, só que dessa vez a experiência foi só com Pedro, onde Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para a tempestade, olha para o vento, e Pedro quase se afoga. Jesus o levanta, e mais uma vez Jesus chama de homem de pouca fé, né? Um homem que está temendo, um homem que precisa ter fé. E eu quero ler o verso 28, porque eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Se nós tivermos que dar um tema a essa reflexão, é coragem. Coragem que beira muitas vezes a insanidade. Coragem que beira a insanidade. Olha o verso 28. Eu vou ler só o 28, porque já narrei aqui o texto para você. Ele diz assim: se você não tem um texto da Bíblia, nem um celular aí que auxilia, só ouça. Diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Meu querido, minha querida, você que está, Deus sabe como, eu preciso dizer a você que coragem é a palavra-chave para nós sairmos de muitas situações.
Coragem é a palavra-chave para a gente entender muitas situações. Muitas situações. Coragem é a palavra que não pode faltar no nosso dia a dia. Coragem é a palavra para a gente sair de muitas situações. Né? Muitas situações. É a palavra talvez das mais pertinentes para as ações da vida, para o nosso dia a dia. Até porque a vida é uma batalha, a vida é uma luta constante, a vida ela é desafio sempre, sempre. Desde o nascimento até a hora do falecimento, até a hora de se partir, a vida é sempre uma batalha. E para nós vencermos obstáculos, para nós vencermos momentos difíceis, a vida nos impõe coragem, a vida nos pede coragem. Nós precisamos ser corajosos. E esse texto é um texto que me chama muita atenção exatamente por essa razão. Alguns aqui estão dizendo que é um texto que chama atenção. Muitos que estão nos comentários aqui estão falando exatamente disso. Ou seja, Pedro teve um momento muito decisivo da sua vida, muito decisivo da sua história, que ele precisou de coragem. Até porque a vida, meus queridos, ela não pode ser uma vida só da reflexão, ela não pode ser uma vida só reflexiva. Ela também não pode ser uma vida só da sensação ou sensitiva. Ela também precisa ser uma vida decisiva ou da decisão. E a grande verdade é que nós não temos como viver sem decidir, sem escolher, sem tomar decisões. E é exatamente aí que nós precisamos de coragem, porque as nossas reflexões elas precisam nos levar a decisões. Nossos sentimentos também precisam nos levar a determinarmos atitudes na vida. Significa dizer que nesta vida não se consegue viver sem se tomar decisões, sem se fazer escolhas. E para nós decidirmos muita coisa na vida, é preciso de coragem. E eu quero hoje exatamente chamar a sua atenção para isso. A coragem, ela tem que ser veemente. A coragem, ela tem que ser contundente. A coragem, ela tem que ser persistente. E muitas vezes a contundência, a persistência da coragem, né? Muitas vezes a veemência da coragem, ela nos faz beirar a insanidade. Quando eu chamo de insanidade, eu estou falando daquelas coragens, daquela coragem no singular, que precisamos para muitas decisões. E que, logicamente, racionalmente, alguém diria assim, que coisa insana. É só a gente olhar o texto. Tem 12 homens num barco, que são os discípulos, e tem tempestade, tem um momento difícil, estão dentro de uma embarcação, num lago, ainda que seja um lago, mas está sofrendo tempestade, está sofrendo veemência, ondas, e de repente eles veem uma figura andando por sobre as águas. E eles se surpreenderam, porque pensaram que fosse um fantasma, que fosse qualquer coisa dessa natureza, até que um deles toma a iniciativa de dizer, é tu, Senhor. E quando ele confirma que é o Senhor, ele diz, se és tu, me manda ter contigo, eu quero ter essa experiência. Normalmente, quando se pega esse texto, a gente fala muito do Pedro, que foi o que no meio do caminho desvia o seu olhar de Jesus, no meio do caminho quase morre afogado, mas a gente não fala dos 11 que estavam no barco, que foram os covardes da existência, que foram os que não tiveram coragem na vida, que foram os que não tomaram decisão importante na vida. Pedro sim teve uma experiência. Por isso que muitas vezes nós precisamos dessa santa insanidade, vamos assim chamar, para tomarmos muitas decisões na vida e alcançarmos muitos objetivos. A palavra hoje de Deus para a tua alma, para o teu coração, você pai, você mãe, você marido, você esposa, você filho, você obreiro na casa do Senhor, você pastor, você profissional liberal, você empregado, você patrão, você apenas um cidadão ou apenas um membro da casa de Deus, da comunidade cristã, da Igreja de Cristo Jesus, da Assembleia dos Santos,
você e eu precisamos dessa coragem, que muitas vezes pode se parecer insana, para você alcançar objetivos. Porque caso contrário, você vai ficar sempre temeroso. Porque no texto, lá no verso 27, mais uma vez Jesus tem bom ânimo. Sou eu, não temas. Porque muitas vezes o nosso desânimo e o nosso temor nos impede de alcançarmos coisas extraordinárias. Porque nós vamos ficar temerosos, acuados no barco da vida, sem experimentar maravilhas de Deus na nossa vida. O que Deus está dizendo para você hoje é que você precisa ser alguém mais corajoso na existência. Você precisa ser alguém mais corajoso nas decisões. Você precisa ser alguém que saia da mornidão do barco da vida. Que você seja a pessoa que fique, pare de ficar esperando que sempre o outro faça, que alguém faça, que alguém resolva, que alguém tome a decisão, que alguém se arrisque, que alguém tenha experiência, enquanto você fica lá no barco. Porque os 11 fizeram isso. Normalmente, como eu disse, a gente pega esse texto e a gente fala só do Pedro, mas a gente esquece dos 11. Os 11 ficaram no barco, os 11 temeram, os 11 ficaram assustados, os 11 ficaram, como a gente costuma chamar, entre aspas, de espírito de oração. Os 11 não tiveram a experiência que Pedro teve. Ainda que Pedro, no meio dessa experiência, parece ter quase se afogado, mas Pedro teve a grande experiência. Coragem. Por isso que se Pedro não tivesse a coragem de sair do barco, ele não teria a experiência do poder de Deus. Por isso, meu amigo, é que sua vida continuará monótona. Por isso que meu irmão, por isso que pastor, dos meus amigos pastores da nossa associação Apoiorte, por isso você obreiro das igrejas que pastoreamos, Costa Barro e Parque Adorado, por isso você aluno que nos tem dado o privilégio de lecionar para você em muitas instituições, por isso você servo de Deus que já nos ouviu pregar em algum evento na sua igreja ou em algum outro lugar, é para você que eu estou falando. Sua vida vai ficar monótona e sem experiência profunda com Deus se você ficar apenas acuado dentro do barco da vida, sem decisões. Se a sua vida ficar apenas nas reflexões, se a sua vida ficar apenas nas meditações, se a sua vida ficar apenas nas sensações, você tem de ser aquele que toma coragem e decide e enfrenta e vai à batalha e enfrenta o inimigo da vida. Você conhece a grande história de Davi? Antes de ser ainda o grande Davi, vai levar um alimento para os seus irmãos que estão na guerra, e quando ele chega lá, no 80º dia, 80 dias, que tinha um homem só, apesar de ser um gigante, mas era um homem só, que vinha do exército dos filisteus, e chegava diante do exército do povo do Senhor, durante, 40 dias já estavam, 80 vezes, ele chega lá no 40º dia, em que por 2 vezes no dia, então já estava completando a 80ª vez, que aquele Golias chegava e afrontava, dizia, só quero um, vem um aí. Se esse um me vencer, a batalha tá ganha, o exército filisteu vai embora. Mas se eu vencer, a batalha também está ganha e vocês estão derrotados. E não aparecia ninguém. Aí aparece esse moço, que chega lá para trazer um alimento para os seus irmãos, e ele pergunta, vem cá, quanto tempo está acontecendo isso? E aí dizem 40 dias. Quantas vezes? Ele está fazendo 2 vezes por dia. Quer dizer que essa é a 80ª vez, são 80 vezes que esse cara está vindo aqui e fazer essa afronta. Aí ele vai até o rei Saul e diz assim, eu vou enfrentar esse camarada. Aí o rei Saul tenta colocar uma armadura nele, e por um outro lado a gente entende até talvez uma covardia, poxa, ninguém do exército, aí vem um menino, talvez segundo os estudiosos com seus 16 anos, talvez de baixa estatura também, que já é comum da etnia judaica, e um cara de 2,92 m afrontando, e aí, quando aquela armadura não dá certo, ele diz, não quero essa armadura não. Ele vai até o riacho, pega 5 pedrinhas e a sua funda, ou a tiradeira, seria a nossa tiradeira aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro, nossa tiradeira, e aí ele vai até esse homem, e chega lá e o homem acha uma piada, ele diz, mandaram você
É sério isso? Mas ele diz assim, você vem a mim com espada, com lança, com armadura, mas eu vou até a ti, em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E aí a gente conhece a história. Ele roda a funda e manda, e uma pedra só. Ele não usou nem as 5, é só uma pedra. Bate na testa deste gigante, que é o Golias, ele cai, e ele chega lá com a própria espada do Golias, corta a cabeça dele, e a batalha está vencida. Ele teve que ter uma coragem que beirou a insanidade. Porque para um exército inteiro foi insano demais, doido demais, se enfrentar um Golias. Mas para Davi não. E Deus deu o resultado que deu. Por isso que se nós quisermos quebrar a monotonia da vida, a gente precisa ter uma coragem de decidir, de ir, de enfrentar, de experimentar o melhor de Deus na vida, que é uma coragem que beira a insanidade. Então deixa eu te dar alguns desdobramentos disso. Coragem que beira a insanidade é aquela que não nos permite ficar apenas pensando. Pensando no amanhã, pensando no depois, pensando sei lá mais em quê, mas é aquela coragem que te faz agir. Então, coragem que beira a insanidade é aquela que te faz agir, aquela que te permite tomar a decisão, aquela que permite você prosseguir, aquela que permite você ir à frente, ao invés de ficar apenas pensando e refletindo na vida. Coragem que beira a insanidade é aquela que não deixa você ficar no temor, tá? Aquela que te deixa temer e tu recua, porque medo recua. Medo não deixa a gente dar um passo à frente. Medo faz a gente duvidar de Deus, do amor de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus, da onisciência de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus e de tudo na vida. Até da nossa própria capacidade de qualquer coisa. Daí, coragem que beira a insanidade é aquela que te tira do temor e te leva para a confiança. É aquela que você entende. E a gente tem muitas histórias bíblicas. Lembra dos amigos de Daniel? Os amigos de Daniel, uma outra história extraordinária. Quando ele faz uma estátua no campo de Dorã, a estátua tinha 40 metros de altura e 4 metros de largura. E ele manda tocar uma orquestra. E quando aquela orquestra tocasse, todo mundo tinha que se dobrar. E eles foram os três insanos, que não se dobraram diante daquela estátua. Aí alguém faz o rei saber disso, que diante daquela multidão toda, portanto, o império inteiro, o rei não percebeu. Aí alguém vai lá e diz, tem 3 insanos aí que não se dobraram. Aí o rei manda chamar e diz assim, olha, vamos entender que vocês não entenderam, vou mandar tocar de novo, e vocês têm que se dobrar. E o rei diz assim para esses 3 amigos de Daniel, que a gente mais conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas Misael, Ananias e Azarias são os nomes hebraicos deles. Diz assim, porque quem os poderá livrar das minhas mãos? Está lá em Daniel capítulo 3, verso 14, 15 e 16. E é interessante que eles dizem assim, rei, nós sabemos quem pode nos livrar das tuas mãos. E é interessante que eles também não dizem que perguntaram se Deus os livraria. E nem diz que Deus os livraria. Ele diz assim, sabemos quem pode. Agora o Senhor precisa saber que nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Pode mandar a orquestra tocar de novo, porque nós sabemos a quem servimos. Essa é uma coragem que beirou a insanidade. É uma coragem que, logicamente, doida demais. E a história a gente já conhece. Jogam eles lá e, de repente, o rei se assusta porque a fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, de repente, 3 homens que são jogados lá, eles veem 4 homens como que andando e passeando por dentro daquela fornalha. Quando tiram-os de lá, eles não tinham nem cheiro de fumaça. Eles não tinham cheiro de coisa alguma. E não foi queimado, e o texto bíblico diz isso, que não foi queimado nem um fio da cabeça deles. E aí depois os outros homens foram lançados lá e nem chegaram a cair dentro da fornalha, a fornalha já tinha engolido, já tinha queimado todos eles. Isso significa coragem, coragem que não deixa você temer, coragem que te faz ir para a confiança. Coragem que beira a insanidade é aquela que não permite você ver com os olhos humanos. Coragem que beira a insanidade é aquela que permite você olhar com os olhos de Deus. E olhar com os olhos de Deus significa que há coisas que os olhos humanos vão dizer é doido, não faz, nem ora por isso, nem vai nessa direção, e etc, etc. E aí você e eu precisamos entender que precisamos ter essa coragem. Coragem que beira a insanidade é aquela que não permite que você confie nos homens, mas é aquela que permite que você se deleite em Deus e confie apenas no Senhor.
Deleita-te no Senhor e cumprirá os desejos do teu coração.